sempre a participação dos nossos amigos, a galera que gosta, que curte bastante aí também pela internet, compartilha, né, principalmente os vídeos da mensagem do dia, e a gente fica muito feliz sempre com a audiência de todo mundo aí, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado e vamos lá, que é hora da mensagem do dia. Você possivelmente já deve ter ouvido na vida dizendo que as coisas, né, tudo tem o seu preço. Alguns dizem que para que tudo aquilo que a gente queira, a gente precisa pagar um preço, né? Precisamos nos dispor a querer conquistar algumas coisas e o preço vai ser cobrado, e isso é fato. É óbvio que, observando as conquistas que nós temos na vida, nós sempre nos deparamos com as dificuldades e problemas, e às vezes a gente não percebe o preço que a gente está pagando para se ter aquilo que se quer. Poderia perguntar para você hoje qual o preço da alegria, o preço da felicidade. As pessoas vão dizer que a felicidade, a alegria, essas coisas não têm preço. É óbvio. É óbvio que se você pensar e começar a analisar um pouco a respeito da vida, você vai ver que as coisas têm muito mais valores do que preço. Porque o valor é algo que, infelizmente, para muitas pessoas, às vezes não conseguindo valorizar e descobrindo o valor real das coisas, acabam botando preço nessas coisas. É por isso que você vê, e se nós dissermos que a felicidade como estado de espírito, porque a felicidade não é constante. A felicidade, às vezes, em muitas situações da vida, você não vai se deparar com ela, mas sim com a tristeza, com momentos de pensamento, com angústias, enfim, isso tudo está ligado exatamente a nós como seres humanos, e que muitas vezes, pela falsa filosofia da vida, algumas pessoas querem simplesmente dizer que por conta, talvez, das suas crenças, da maneira como ela vive, que ela vive 100% feliz e que não tem nenhum motivo para estar triste, ou que ela passa por alguma tristeza. E às vezes a gente vê as pessoas entrando em parafuso por causa disso. E é claro, e muita gente vai dizer, não, mas eu creio em Jesus e por isso eu sou feliz. A sua fé e a maneira como você acredita em Deus, isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Se fosse assim, o próprio Jesus não teria dito que no mundo você teria aflições. Quer dizer, ele diz que mesmo você acreditando nele, mesmo você tendo fé nele, mesmo você sendo cristão, mesmo você professando a sua fé independente da sua religião, você vai, de fato, passar e ter momentos difíceis na sua vida. Nem tudo serão, né, como diz uma frase antiga, nem tudo será rosas, mas em muitas situações também você vai se deparar com os espinhos. E isso é fato, né? Algumas pessoas talvez, ao olhar principalmente a vida das outras pessoas, ela crê, ela acredita, e quando você vai dar um conselho para alguém, você sempre pauta a vida das pessoas para que elas entendam que é mais fácil enfrentar aquela situação, que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar, que basta ela ter fé, tem que acreditar. E isso é a maneira como nós aprendemos a encorajar as pessoas. Mas às vezes essa filosofia não serve para nós. Você às vezes ensina, e você vê muitas pessoas que hoje, talvez como líderes, tentam incentivar as pessoas, mas aí quando você vê aquela pessoa às vezes fracassando em alguma situação, tendo problemas em alguma situação, é fácil nós atirarmos pedra nessas pessoas e dissermos assim, poxa, essa pessoa vivia dando conselho, dizendo que tinha que ser assim, assado, e parece que não serviu para ela. É porque na verdade nós vamos compreender uma coisa: a vida é feita de acontecimentos, e nem todos os acontecimentos são iguais a todos, nem todos têm a mesma resistência para poder enfrentar certas situações na vida. Para alguns, você percebe que algumas pessoas conseguem olhar para outra e dizer, eu passei por isso, isso aí não é tão complicado, mas a resistência que você tem, a maneira como você enfrentou, não é a mesma que as outras pessoas têm. Por isso nós precisamos desenvolver sempre dentro do nosso coração a tolerância, o reconhecimento e a respeito principalmente do que as pessoas suportam ou não suportam passar em suas vidas.
Algumas pessoas até disputam com outra quando vê alguma pessoa reclamando e dizendo: ah, eu estou enfrentando certo problema, e a pessoa diz: é porque você não conhece o meu. Mas a pessoa não está ali para disputar com você os problemas dela, não está dizendo que a sua dor nas costas é mais profunda que a sua, não está dizendo que o que ela está vivendo, ela não está te chamando para uma competição. E nisso nós encontramos muita gente, muito ser humano, hoje em dia, vivendo sozinho. Porque às vezes quando ele vai compartilhar um pouco do seu sofrimento, da sua angústia, o que mais encontra é o que na verdade não existe. O que mais se encontra são pessoas que estão correndo, preocupadas consigo e que não conseguem parar um pouquinho para ouvir um pouco daquilo que as pessoas têm. Tem pessoas que acham que são incapazes de poder ajudar outras pessoas. Tem pessoas que acham que não têm capacidade nenhuma de poder auxiliar outra pessoa. Por isso eu perguntei agora há pouco no começo da mensagem a respeito exatamente de quanto custa a felicidade. Por isso que eu disse que há a diferença entre o valor que se paga e o valor que se tem. Quando você sabe quanto custa, mas não sabe o valor, entra um grande problema. Inclusive eu já citei isso em outras mensagens. As pessoas às vezes sabem quanto custa, mas não sabem o valor que se tem. Tem coisas na vida da gente que não tem valor expressivo para se pagar, ou valor monetário nenhum, mas o valor que você tem por ele. É como se você ganhasse de uma pessoa muito especial uma correntinha lá com um pingente que custe, vamos dizer assim, R$10, mas aquilo foi dado por uma pessoa muito especial. Se alguém perguntar para você qual o valor daquilo, você não vai dizer que custou apenas R$10, porque você sabe que não são exatamente os R$10 que reflete aquele objeto sem um pingo de valor, mas o que está envolvido nele. Por isso que nós, ao perguntar, ao analisar quanto custa a nossa felicidade, a gente sabe que a felicidade ela não tem preço, ela tem valor. O momento que você pode ser feliz nas coisas mais simples, nos encontros mais simples, na casualidade dos acontecimentos, em poder estar com pessoas que amamos, nem que seja por um período curto de tempo ali, numa visita de alguém que está lhe visitando, no momento que você pode tirar algumas horas para sentar e conversar com alguém, um abraço que nós damos em alguém que faz tempo que não se vê, no corredor de um supermercado, na rua, enfim. Coisas que a gente não consegue expressar exatamente o valor que elas têm por preço, mas o valor que elas têm exatamente porque elas existem e não pode ser comprada. Não se pode comprar conhecimento, você pode comprar o livro, mas o conhecimento você só adquire se você usufruir daquilo que você comprou. A cama você pode comprar, o sono não. E assim vai. Você pode, com toda certeza, ter uma vida mais leve quando começa a compreender que a vida não é feita assim. E que todos os problemas e dificuldades que nós enfrentamos estão muito mais ligados a quem somos do que a que temos. Porque mesmo tendo, vai passar pelos mesmos problemas. Quantas vezes você viu uma história de alguém que lutou uma vida para tentar uma cura de uma doença terminável? Uma doença que obviamente não tem cura, mas aquela pessoa foi empregar tudo aquilo que ela possuía, sua riqueza, o dinheiro que ela guardou, e no final a única coisa que ela conseguiu foi apenas prolongar um pouco mais, mas acabou falecendo, não teve jeito. Porque assim é a vida. Não é o que você possui, mas é o que você é como pessoa, como ser humano. Eu não estou descartando e dizendo que tudo aquilo que nós possuímos, isso é imerecível. Pelo contrário, você trabalha para conquistar e para ter aquilo que você quer. E isso são coisas importantes, também são valores. Olha a diferença quando você era mais jovem, ganhava um presente, ganhava alguma coisa dos seus pais. E olha a diferença hoje das coisas que você pode comprar com o dinheiro que você trabalha, com o suor do seu rosto. Às vezes, quando jovem, a gente não dava um pingo de valor para aquilo que os nossos pais nos davam. A mesada, como alguns tiveram aí o privilégio de ganhar. Aquele dinheiro que seu pai e sua mãe lhe davam por mês. E que por muitas vezes você gastou em bobagem, em besteira. Nunca pensou em guardar um centavo.
porque de fato não sabia de onde vinha, não teve nenhum esforço para ganhar. Mas um dia a realidade da vida muda, né? E os valores começam a aparecer muito mais do que o preço daquilo que a gente paga. Porque hoje, quando você olha para as coisas que você tem, você sabe o valor que elas têm. Você sabe o preço que você pagou nas dificuldades que você enfrentou para chegar onde chegou, para se ter o que se tem e para ser o que se é. Para sermos quem somos, muita coisa aconteceu. E nós chegamos à maturidade pensando como gostaria de voltar no tempo e poder acertar coisas, porque se eu tivesse a idade mais jovem, com a experiência que eu tenho hoje, com certeza eu teria tido mais sucesso. Mas exatamente isso. Para se ter a maturidade, para chegar onde você chegou, foi necessário os erros que você cometeu lá no passado. Foi necessário enfrentar tudo que você enfrentou. Foi necessário que você por muitas vezes batesse a cabeça, confiasse em quem não merecesse, desse esperança ou desse chance para quem de fato apenas ignorou tudo aquilo que você fez por ela, mas foi com tudo isso que você aprendeu a ser quem você é. É exatamente com tudo que se viveu que aquele seu avô, bisavô, aquela pessoa velha que você tem a maior confiança e que gosta de ouvir os conselhos, tem toda aquela sabedoria que você ouve. Tem pessoas que quando abre a boca para nos dar um conselho, você fica imaginando de onde essa pessoa tirou tanta coisa assim. Como é que uma pessoa pode ser tão, vamos dizer assim, tão sábia? Como é que uma pessoa pode falar tanta coisa importante, às vezes numa simples frase? Às vezes nós nos deparamos com pessoas conversando e a pessoa fala numa simples frase, num conselho simples, de uma maneira simples, ela te dá em poucas palavras a solução por um problema que você estava se descabelando e ficamos imaginando de onde essas pessoas tiraram tanto disso. Como pode aquela pessoa ter tanto conhecimento? E a resposta é simples. Elas experimentaram no passado, através dos seus erros e acertando depois para poder chegar à sabedoria que elas têm. Por isso eu digo uma coisa a você. Não se preocupe com o preço que se paga, mas com o valor que as coisas têm. E saiba de uma coisa, quanto mais caro, com certeza vale muito mais a pena. E você vê que muita gente sempre emprega um pouco mais de esforço para se ter algo que tem um valor maior ou um preço maior, porque sabe que aquilo de fato tem uma qualidade superior. Mas não se preocupe apenas com o preço que você vai pagar pelas coisas. E aprenda a dar valor nas coisas mais simples que talvez nem sejam tão caras assim. Mas que na verdade para você é onde você vai começar a colocar o valor necessário para aquilo. E jamais venda aquilo que não tem preço para você, porque o valor das coisas, eles estão muito acima do preço que de fato possa parecer. Então não troque jamais a sua família, os seus amigos, aquilo que você possui e que você sabe muito bem como você se sacrificou para pagar o preço para se ter hoje o que você tem. É como se você comprasse algo por um preço irrisório, mas pelo esforço que você teve para conquistar isso que você tem, e olhando hoje para isso você vai ver que aquilo que você pagou não é nada diante do que ele vale para você. É como olhar para um filho, por exemplo, e alguém perguntasse para você: você gostaria de vender o seu filho? Quanto você quer? É até um absurdo falar uma coisa dessa, não é? Porque de fato você vai olhar para o seu filho e vai dizer o quê? Ah não, eu vou vender, esse menino aqui é muito arteiro, eu não quero mais saber não, eu faço para você até em 3 vezes no cartão. Não tem jeito, não tem negócio, isso é algo que está acima de qualquer situação. Brincadeiras à parte, é óbvio que essas coisas, através do valor que elas possuem, não há preço no mundo que possa pagar. Por isso eu digo a você, estão exatamente aí as alegrias que precisamos para viver, o combustível da nossa vida para se poder chegar ao fim da estrada, sabendo que tudo que você conquistou, pelo preço que você pagou, são coisas de valores que jamais poderão ser pagos, porque para você isso tudo não tem preço, mas um valor inestimável. 9h35, um ótimo dia para você.